E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje e falando sobre alguns tópicos aqui deste livro, O Evangelho de Chico Xavier, que publicamos no ano 2000, quando Chico Xavier completou 90 anos de idade, não é? E Chico nos ensina, ele fala sobre mediunidade, ele fala sobre a vida no mundo espiritual, sobre provas, sobre expiações, ele fala de suas lutas. Aqui nós temos trechos em que ele fala, inclusive, de suas dificuldades na infância, na adolescência, o seu primeiro contato com a doutrina espírita, as incompreensões que ele enfrentou, as perseguições, muitas perseguições, inclusive movidas pelos espíritas, não é? Porque Chico enfrentou muitas perseguições da parte dos espíritas, e na verdade enfrenta até hoje, não é? Porque se nós formos aí mexer aí na internet e entrarmos aí no Google, é muita gente que às vezes critica, inclusive a obra de Chico Xavier, não aceita a obra de Emmanuel, não aceita a obra de André Luiz, não aceita a postura de Chico Xavier dentro do movimento espírita. Mas, afinal, o pensamento é livre, todo mundo pode ter a sua opinião, não é? Agora, é interessante que os contraditores de Chico Xavier procurassem realizar pelo menos 1% do que ele realizou, não é? Procurassem fazer pelo menos 1%, já estariam fazendo muito, 1% do que ele realizou. Olha o que Chico Xavier nos diz aqui em determinado trecho do livro. Apenas os espíritos infelizes, pouco esclarecidos, nos acusam. Estes, sim, colocam o dedo em nossas feridas, jogando-nos no rosto as verdades a respeito de nós mesmos que não queremos escutar. Riem, debocham da gente, escarnecem, nos humilham, ficam o tempo todo nos lembrando o que queremos esquecer. É duro, são impiedosos, mas cumprem a função de nos desmascarar. Eles possuem um dossiê de nossas vidas, sabem de coisas que já esquecemos. São eles que nos obrigam a procurar o lugar que nos compete. Interessante, o Chico dizia assim, olha, quando nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual e se temos a felicidade de conviver com espíritos bons, espíritos amigos, eles não nos perguntam nada, não nos acusam, não nos criticam, não nos humilham. Vamos convivendo com eles. Mas, de repente, nós percebemos, é a nossa própria consciência, de repente nós percebemos que não merecemos estar entre eles. Não merecemos a deferência com que muitas vezes somos tratados. Então, dizia Chico, é onde nós vamos percebendo que devemos voltar à Terra e pedimos para reencarnar, ou seja, nos encaminhamos a uma nova existência no corpo físico, para que possamos, de fato, merecer a companhia dos espíritos bons. Para que, de fato, é igual a gente, assim, por exemplo, quando convivemos com pessoas boas, e essas pessoas, a nossa convivência com essas pessoas boas nos incentiva a sermos também bons, ou a sermos melhores, Aos poucos nós vamos entendendo que precisamos ser melhores, verdadeiramente melhores.
e não fingirmos uma situação moral que não nos pertence, não é? Exibirmos uma situação que não temos. Então dizia Chico, é quando nós pedimos para reencarnar, para voltarmos à Terra, enfrentarmos novas provações, um novo aprendizado, para que de fato possamos merecer conviver com aqueles espíritos educados, espíritos bons, espíritos que nos tratam bem, mas nós não estamos à altura deles. Nós não estamos à altura deles. Diz aqui Chico Xavier em seguida, várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos, mais pais do que mães. Muitas mulheres são vítimas de seus maridos, foram abandonadas por eles, lutando sozinhas com a educação dos filhos. É um caso difícil. A reencarnação para muitos espíritos é um processo doloroso. Quando vemos pessoas trabalhando com a criança, sinceramente empenhados na sua educação, são espíritos que reencarnam com a missão do resgate. A gente costuma dizer que se trata de espíritos missionários. Estão na missão de quitar os débitos. O umbral é a erraticidade, mencionada por Allan Kardec. Os espíritos sofredores, errantes, que não conseguem ascender às regiões superiores, permanecem na expectativa de um novo corpo. Há espírito que reencarna de qualquer jeito. Não dá para escolher família, raça, sexo, etc. Vejamos aí, né? E a gente fala assim, na outra encarnação eu vou querer. Não é essa questão de querer. Querer, todo mundo quer, eu também quero. Na outra encarnação eu gostaria de ser um ser iluminado, não é? Na outra encarnação eu gostaria de ser ultra inteligente. Na outra encarnação eu gostaria de pedir para isso, para aquilo. Que eu tivesse, vamos dizer, uma situação social diferente, um corpo diferente, uma vida diferente, não é? E menos dificuldades. Uma questão é a gente querer, a outra questão é poder, não é? Nem sempre querer é poder neste caso, não é? Porque para poder nós precisamos querer e trabalhar para alcançar o que queremos. Quando trabalhamos para alcançar o que queremos, aí podemos. Mas sem trabalhar no querer, nós não vamos poder. Nós precisamos de trabalhar no querer, para que possamos alcançar o que desejamos. Voltaremos no terceiro bloco. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.